Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui, né, para mais uma aula, né, de biologia. E hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando aí essa unidade temática 5, tá? Da frente 2, que vocês vão estar encontrando no livro texto de vocês como capítulo 5, que é um capítulo que ele vai falar de populações, né? Vai estar falando de dinâmica populacional, um pouquinho também sobre relações ecológicas, e no finalzinho fala um pouquinho sobre sucessões ecológicas, tá? Então, esses slides de hoje, pessoal, ele vai falar sobre relações ecológicas intraespecíficas positivas ou harmônicas. Eu quis dividir, né, em vários vídeos para não ficar muito pesado, porque senão fica ruim até para a gente postar o vídeo, tá? Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas relações ecológicas intraespecíficas e essas relações, os tipos de relações ecológicas positivas que a gente tem, tá ok? Fiquem ligados aí, pessoal. Assistam o vídeo e depois aí no finalzinho a gente tira as dúvidas, tá bom? Pessoal, então relações ecológicas, né? Quando a gente pensa em relações ecológicas, pessoal, a gente vai estar pensando em todas as interações que acontecem, né, entre indivíduos ali no meio ambiente, naquele ecossistema, tá? É impossível a gente imaginar que qualquer que seja, né, essa espécie de organismo que ela não faça nenhum tipo de relação ecológica. Vai fazer, pessoal, qualquer ser vivo ele vai fazer algum tipo de relação ecológica. A professora, bactéria faz relação ecológica? Faz, tá? Vários tipos de relações ecológicas. Fungos, protozoários, vegetais, algas, os animais, enfim, né? Qualquer ser vivo, ele vai estar fazendo algum tipo de relação ecológica. Por quê? Porque é necessário para a sobrevivência, né? E para que esses indivíduos tenham um meio de vida melhor ali na natureza. Então, é necessário, tá, pessoal? Então, primeiro ponto, todos os seres vivos fazem algum tipo de relação ecológica. Alguns mais de um tipo, né, de relação ecológica, tá bom? Mas vamos agora então focar no que é essa relação ecológica intraespecífica. Então, ela vai ser uma relação ecológica, pessoal, totalmente homogênea. Professora, por que homogênea? Porque ela vai estar acontecendo entre iguais, tá? Entre indivíduos da mesma espécie. Então, uma relação ecológica que acontece em uma população, tá, pessoal? Então, ela vai ser o quê? Homogênea, tá? E vai ser de uma população, pessoal, que vive o quê? No mesmo ambiente, tá? Ah, professor, então não tem como, né? Uma população de indivíduos que vivam em uma determinada localidade se relacionar com outra diferente. Não, não tem, né? A não ser que ele seja levado de um lugar para o outro, tá? Mas geralmente essas relações vão estar acontecendo ali naquele local onde elas estão inseridas, tá ok? Então, primeiro ponto para a gente lembrar, as relações ecológicas intraespecíficas, elas são homogêneas, ela acontece entre iguais, tá? Então, ela vai estar acontecendo em uma população, tá ok? Vamos falar então, pessoal, do que a gente chama de relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, tá? Também chamadas de positivas. Olha só, o nome já ajuda a gente a pensar, né? Se ela é positiva, ela vai ser legal, né? Ela vai ser harmônica, ela não vai trazer prejuízo. Primeira coisa, não vai prejudicar ninguém, elas vão beneficiar esses indivíduos ali daquela população, tá? Ela é muito comum, né, nesses insetos que a gente chama de insetos sociais, esses insetos que já recebem esses nomes sociais porque eles fazem essa relação ecológica chamada de sociedade, tá? Uma característica super importante, pessoal, a maioria, né, dessas sociedades, elas são hierarquizadas, tá? Então tem hierarquias, tem classes, né? Vamos dizer assim, classes sociais, tá? Tem castas, tá? Então elas são bem divididas, elas são estratificadas de acordo com o tipo de função, tá ok?
E a gente chega num ponto bem interessante, porque essa divisão de funções é extremamente importante para uma boa sobrevivência. Então, chega a ser uma estratégia de sobrevivência desses indivíduos que compõem ali a sociedade. Então, a gente percebe, pessoal, que dentro de uma sociedade, né, principalmente dos insetos sociais, os participantes, né, dessa sociedade, eles vão se tornar o quê? Especialistas em cada função que exerce. Então, por exemplo, se eu pensar numa colmeia de abelhas, né? A abelha, a especialidade dela é se reproduzir, tá? Não, a única função dela é se reproduzir. Ela vai buscar alimento, tá? Ela vai fazer favo? Não. Quem faz isso são as abelhas operárias, tá? Né, eles se tornam especialistas nisso, tá ok? Então, isso é uma estratégia de sobrevivência para a sociedade funcionar melhor, tá? Ah, professora, mas é só inseto social que vive, né, se relaciona dessa maneira em sociedade? Não, nós temos alguns mamíferos, tá? Castores, tá? Vivem em sociedade, muitos primatas, né, gorilas, babuínos, outros como suricatos, né? Então tem essa especificidade de viver em sociedade, e até mesmo a espécie humana vive em sociedade, tá, pessoal? Só que a gente já começa a perceber, né, que nesses mamíferos aí, essa sociedade já não é assim tão bem estruturada, tão bem hierarquizada, né, quanto nos insetos sociais. A gente já não percebe tanto de morfismo ali de forma, que é uma característica também muito comum nos insetos, nessas formas diferentes, de acordo com cada função, tá? E a gente já não observa isso, né? Com tanta facilidade ali nos mamíferos, mas nós temos sim, de certa forma, essa divisão de função ali nas sociedades dos mamíferos, tá ok? Pessoal, essa primeira sociedade que a gente traz aí, então, são as abelhas, tá? Então, o primeiro ponto que vocês vão guardar aí para mim, depois vocês vão anotar, tá? É a forma diferente. Então, numa sociedade de abelhas, a gente vai encontrar o que a gente fala de dimorfismo, ou formas diferentes para cada casta, né? Para cada função social dentro dessa colmeia. Então, a abelha rainha, ela tem um formato, né, diferente, ela tem uma forma muito maior, tá? Algumas vezes até a cor, né, às vezes se destaca mais das outras abelhas, tá? Ditas operárias, e a função dela, tá? A função, né, social dessa abelha é a reprodução, ela serve só para reproduzir, tá? As operárias, o que as operárias fazem? Qual é a funcionalidade dentro dela, né? Defesa da colmeia, coleta do néctar, tá? Das flores. E aí, ao mesmo tempo que ela coleta, né, já começa a produção, né, devido à degradação dessas enzimas aí nesse mel, construção dos favos de mel, construção da colmeia, defesa da colmeia, alimentação das larvas, né, dentro, né, dessa colmeia, enfim, é quem faz todo o trabalho pesadão aí, né, essas operárias, tá? E elas têm um formato bem menor ali quando comparadas com a rainha. E a função do zangão, pessoal, reprodutiva, né? Então, o zangão, ele tem uma função ali de fecundar a abelha rainha para poder produzir operárias, né? E aí vocês podem me perguntar, professora, o que acontece, né? Por que essa abelha rainha ela tem esse formato maior, diferente? Por que ela vive muito mais tempo, né, que as outras operárias e até mesmo que o zangão? A gente, de acordo com o que a gente lê, pessoal, a questão da nutrição, tá? Em outros insetos sociais, a gente tem também a questão da nutrição, mas já tem estudos falando sobre a parte da genética. Obviamente, a genética vai influenciar, mas o que faz um operário, uma larva, né, se tornar um operário ou uma rainha, realmente é a nutrição, tá? Então, essa abelha rainha, a larva que está designada para ser uma larva que vai se tornar uma abelha rainha, a nutrição dela é totalmente diferenciada da nutrição de uma operária, tá? O que é a nutrição da rainha e das larvas que
poderão se tornar rainhas? O que a gente chama de geleia real, tá? Que é uma substância muito nutritiva, cheia de vitaminas, cheias de proteínas, de aminoácidos, enfim, né? Muito, muito, muito nutritiva, tá? E estudos dizem, né, que existe uma proteína, tá? Se não estiver enganada, a proteína 53Ka, não tenho bem certeza, acho que o nome é esse mesmo, dessa proteína. Tem um artigo que fala sobre isso, que essa proteína que vai determinar a larva, né, ao invés de se transformar em operário, se transformar em rainha. Tá? Então, esse alimento é extremamente nutritivo, que é a geleia real. Uma curiosidade, tá? Então, onde é produzido, como é produzida essa geleia real? Essa geleia real, pessoal, é produzida na boca, né? Por glândulas orofaríngeas que essas operárias têm. Então, elas secretam, né? Uma substância que a gente chama de geleia real e que vai nutrir essa abelha rainha ali, né? E dar esse tamanho, essa forma exuberante para essa rainha, e a vida dela também, ela é bem mais longeva, né? Ela vive muito mais tempo, tá? Uma outra curiosidade, pessoal, é que essas operárias produzem essa tal dessa geleia real por muito pouco tempo. Então, elas vão produzir de 3 a 14 dias só. Então, por isso que é extremamente importante essa abelha estar sempre produzindo aí novas operárias, porque senão ela fica sem geleia real, né? E outra coisa, pessoal, o zangão, outra curiosidade, mas que vocês precisam saber, não sei se vocês já estudaram isso, né, na parte dos insetos, mas esse zangão, pessoal, ele vem de um ovo que ele não é fecundado, tá? Então, o zangão, ele surge por um processo chamado de partenogênese, que eu acho que vocês já devem ter estudado essa partenogênese. Então, a partenogênese acontece também, né, com os escorpiões, vários outros insetos, né? Outros animais que a gente tem aí, tá? Então, o zangão, ele vem de ovos, né, que não são fecundados, tá ok? Mas isso são curiosidades. O que a gente precisa focar aqui, né, nesse momento? Formas diferentes, tá, pessoal? Com funções diferentes. E lembrar o porquê aí, né, dessas formas funcionais tão diferentes. A alimentação, pessoal. Então, rainha se alimenta da geleia real. Operária, né, vai se alimentar de mel mesmo, né, de néctar, enfim. E o zangão, néctar, pólen, tá? Formigas, pessoal. As formigas também, elas são uns insetos sociais, tá? E muito interessante, tá, pessoal? Essa rainha, né, olha aí a forma da rainha, né? Ela é alada por um tempo, né, de vida dela. O macho, que é o macho que a gente fala entre aspas reis, né, que é o macho reprodutivo. A operária e o soldado, tá? Então, olha aí, dimorfismo, formas diferentes, formas funcionais muito evidentes, tá? Essa rainha, que é uma rainha alada, pessoal, ela faz, né, o voo nupcial dela com o macho, tá? Depois ela é fecundada, e após assim a fecundação ela perde essas asas, cai no solo. Quando ela cai no solo, pessoal, ela cava um buraquinho ali no solo, né? Ela cava um canalzinho ali no solo, onde ela coloca os ovos. E aí começa o que é um novo formigueiro, tá? Então também super interessante. A rainha, pessoal, é quem vai estar produzindo esses ovos, tá? E que vão se tornar esses machos reprodutores, operários, soldados por toda a vida, tá? Então, os biólogos dizem o seguinte, né, que se a abelha rainha ou as abelhas rainhas, né, porque na sociedade das formigas pode haver mais de uma rainha, se a rainha morrer, o formigueiro acaba, né? Porque bem assim, acho que foi um detalhe que eu esqueci de falar lá nas abelhas, as operárias abelhas e as operárias das formigas, elas são estéreis, tá? Pessoal, então isso, né, que essa sociedade aí das formigas, né, também é um tipo de sociedade bem hierarquizada, né, com formas aí bem diferentes, tá ok? Próxima sociedade que a gente vai estar estudando, pessoal, são os cupins, tá?
Então, vocês observem também que eles são bem, né, tem formas bem diferentes de acordo com cada função, tá? Então, nós temos as rainhas também, tá? O macho que é alado, tá? O soldado e a operária, tá? Esse soldado também, bem como lá nas formigas, né, eles têm uma defesa, eles têm a função deles de defesa. E uma coisa super interessante, né, é que esses soldados, eles vão ter, então, a cabeça, né, e o corpo mais quitinizado, então mais duro, né, com mais força, mais resistência para poder proteger melhor aí esse cupinzeiro, tá? A rainha também tem uma função reprodutiva. Aí uma curiosidade aí desses cupins, né, que a rainha, tá, e o macho alado, né, ou o rei, entre aspas, eles têm como se fosse uma câmara nupcial, tá, e ao contrário do macho, né, das formigas e do zangão, que eles não ficam, né, no local lá. Então, por exemplo, o zangão, depois da reprodução, né, ele morre. E no caso das formigas macho-aladas, que são as formigas reprodutoras, elas também não retornam para o formigueiro, né? Então, depois que essas formigas são fecundadas, ele não pode retornar mais para o formigueiro. E aqui no caso dos cupins, não, tá? Eles vivem juntos. A rainha e o macho reprodutor, eles vivem ali dentro de uma câmara nupcial, tá? Uma parte do cupinzeiro que é próprio para eles viverem, e esse macho ele pode estar fecundando, né, sempre, né, nas épocas que são necessárias, eles reproduzem, e ele pode viver junto ali com a rainha, não tem problema não, tá? E o operário tem função de construção, de proteção do cupinzeiro, de buscar alimentos, tá? Então, esses exemplos aí que eu dei para vocês, pessoal, quis ilustrar assim para ficar bem fácil a gente entender, são exemplos de sociedade. Indivíduos da mesma espécie, né, indivíduos iguais, que tem uma hierarquia, que tem uma funcionalidade, tá? Cada um faz apenas a sua função, são muito organizados, tá ok? Eu não coloquei, eu acho que imagens para vocês, né? Mas nós temos os mamíferos também. Esses mamíferos, porém, já não são tão assim organizados, né? No caso dos babuínos, gorilas, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos falar agora de uma outra relação ecológica, pessoal, intraespecífica, que são as colônias, tá? Então, colônia, pessoal, quando a gente encontra um agrupamento de vários indivíduos da mesma espécie e que eles vão ter um grau de dependência entre si muito grande, então um grau muito elevado de dependência entre si, tá? E a gente pode perceber que pode ocorrer ou não divisão de trabalho, ao contrário, né, das sociedades que existe essa divisão de trabalho, essa funcionalidade. Então, dentro das colônias, pessoal, a gente pode encontrar ou não essa divisão de trabalho. Ah, professor, o que vai depender? Né? Do que depende ter ou não essa divisão de trabalho? A forma. Então, se uma colônia, todos os indivíduos forem idênticos, iguais, com a mesma forma, o que a gente fala de colônia isomorfa, aí todos têm a mesma forma, então todos têm a mesma função de sobrevivência ali, né? E se forem, né, formatos diferentes ali naquela colônia, que a gente fala de colônias heteromorfas, então a gente vai ter indivíduos com funcionalidades diferentes, tá? Aí exemplos, né, de colônias isomorfas. Então nós temos aí no meio ambiente os quinidários, né, os corais. Então várias espécies de corais, né, aliás, a maioria das espécies de corais, por não dizer assim todas as espécies de corais, elas vão apresentar, né, essa característica de se relacionarem na forma de colônias, e colônias que a gente diz isomorfas. Né? Então, esses corais, eles são pólipos, né? Então, eles são sésseis, eles não se movimentam, então eles vivem fixos ali, né? Nas rochas, no fundo do mar, e eles vão ter todos a mesma forma, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Então, eles fazem essa carapaça aí, né? Acho que é de carbonato de cálcio, se não estiver enganado, e aí eles, como se fosse uma proteção ali.
Então, eles vão ser todos iguais e, portanto, então eles executam todos a mesma função. Professor, então, é um exemplo de colônia, né, que não tem divisão de trabalho. Positivo e operante, pessoal. Então, colônias de corais são chamadas de colônia isomórfica, porque todos têm o mesmo formato e não tem divisão de trabalho. Todo mundo executa as mesmas funções de sobrevivência ali dentro, tá? Colônias heteromorfas, pessoal. Então, elas são constituídas por indivíduos com formas diferentes, por isso hetero, de diferente, morfa de forma, né? Então, formas diferentes, então, logicamente, se tem forma diferente, nós vamos ter funções diferentes, então ocorre divisão de trabalho. Aqui a gente pega, né, como exemplo, essa caravela portuguesa, né, que é o maior exemplo que a gente tem aí de colônias heteromorfas, que é a Physalia physalis, tá? A caravela portuguesa. Então, nós vamos ter indivíduos que são específicos para proteção e defesa, indivíduos que fazem a reprodução, outros indivíduos que fazem a natação, flutuação e digestão. Porém, eles estão todos ligados anatomicamente. Não tem como aquele indivíduo que faz a proteção e defesa, cansei dessa vida de viver em colônia, sair fora. Não tem como, tá? Mesmo as isomorfas, como as heteromorfas, colônia está grudado para sempre, tá? É unido anatomicamente. Então, tem indivíduos que nadam, né, fazem a natação, outros flutuam em a digestão, tá? Então, isso aí são colônias heteromorfas. Então, essa aí, né, a nossa Physalia physalis, nossa caravela portuguesa, tá? Bem comum aí, tá? E aí, eu tentei mostrar para vocês aí algumas, talvez você até já tenha estudado isso, né? Mas as partes, né, que são responsáveis ali pela composição da colônia. Então, a gente tem o que a gente chama de pneumatóforo, tá? Que é a parte que faz a flutuação. Então, são aqueles indivíduos que têm uma forma ali, né? Que vai estar relacionada com a flutuação, tá? Então, a forma tem muito a ver com a função, pessoal. Os dactilozoides. Esses dactilozoides, pessoal, eles são aquele pólipo, né? Aquela parte ali da caravela que vai estar responsável pelo ataque, pela defesa, pela produção de substância urticante, tá? Então, é o dactilozoide. Nós temos o gastrozoide, pessoal, que vai ser aqueles indivíduos que vão ser responsáveis o quê? Pela comida, pela alimentação, tá? Nós temos os gonóforos ou gonozoides, que são os pólipos que são, né, os indivíduos que são responsáveis o quê? Por produção de células, né, reprodutoras masculinas e femininas, ok? Pessoal, então, né, esses seriam aí, né, os exemplos que a gente tem de relações ecológicas intraespecíficas positivas ou harmônicas. Então, vamos fixar aí mais uma vez quais são os tipos, né? Nós temos, então, a sociedade e as colônias. Sociedades, indivíduos da mesma espécie, né, que tem divisão de função, né, e que eles não são ligados anatomicamente, eles são individualizados, eles não são grudados um no outro. E aí a gente tem os insetos, né, sociais, a abelha, formiga, cupim, algumas espécies de mamíferos também fazem isso. Tem formas diferentes, né, quando a gente fala, né, desses insetos sociais. Colônias, pessoal, colônias é uma relação ecológica, uma interação que acontece entre indivíduos ali da mesma espécie também, tá? Vai estar acontecendo muito comum nos quinidários, nos corais e nas caravelas, tá? E são todos ligados anatomicamente, então são colados uns nos outros. Corais, então, né, fazem um tipo de colônia chamada isomorfa, onde são todos iguais, então não tem divisão de trabalho, todo mundo faz o mesmo trabalho, é igual, é igualitária, né? Uma colônia igualitária. E as colônias heteromórficas, formas diferentes. Aí sim a gente tem uma divisão de trabalho, né? Uma hierarquia de trabalho aí, tá? E esses indivíduos, mesmo com formas diferentes, tá? Tem o que? As suas funções específicas. Alguns fazem a proteção da colônia, outros a flutuação, outros a natação, outros a reprodução, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui, tá ok?
Dúvidas, me chamem aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.